Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje o tema da nossa aula, eu acredito que seja o mais importante que nós estudamos até agora. Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. E a gente vai entender um pouco como funciona o nosso sistema nervoso. E a primeira coisa que a gente vai comentar então sobre o sistema nervoso é como funciona a comunicação entre os neurônios, tá? Essa figura ela vai mostrar para vocês o caminho único, tá? Que é feito então pelos neurônios, o caminho que a informação percorre para que a gente receba uma informação no nosso impulso nervoso, né? Que a gente chama de impulso nervoso. Quando o impulso nervoso ele chega à ponta do axônio, que vocês estão vendo aqui no cantinho direito, ocorre um fenômeno químico, tá? Pequenas bolhazinhas microscópicas, pequenas bolhas, chamamos de vesículas, né? Se abrem e despejam substâncias químicas no neurônio seguinte. Essas substâncias provocam mudanças elétricas no outro neurônio. E aí ele passa a conduzir um novo impulso nervoso. Dessa forma, o impulso passa de um neurônio para o outro muito rapidamente, tá? Demora cerca de 1 milésimo de segundo para que uma informação passe de um neurônio para outro, tá? E é também dessa forma que o neurônio estimula um músculo, por exemplo, e permite que esse músculo faça um movimento, que uma pessoa estique ou dobre o braço. Além disso, estimula uma glândula e eleva, por exemplo, o organismo a suar. Ele vai estimular as glândulas sudoríferas, por exemplo, tá? Enzimas digestivas no intestino. Aí a gente vai falar então sobre as sinapses, os mediadores químicos. A região de contato entre os dois neurônios é chamada de sinapse, tá? E neurotransmissores ou mediadores químicos são substâncias químicas que transmitem as mensagens de um neurônio ao outro. Agora a gente vai ver como funciona a organização do sistema nervoso, como ele se organiza, como ele está disposto ali então, tá? Os telefones de uma cidade, por exemplo, eles não estão conectados diretamente entre si, né? Seus fios são ligados a uma central e lá ela recebe as chamadas e executa as ligações de um telefone a outro. Da mesma maneira, as mensagens recolhidas pelos órgãos dos sentidos são levadas por nervos ao sistema nervoso central, tá? E ele é formado pelo encéfalo, que é uma parte, né, no caso do encéfalo, pela medula espinhal, tá? Pode ser chamada espinal ou espinhal. E no sistema nervoso central são feitas as conexões entre os neurônios. E através dos neurônios, a gente consegue que sejam enviadas mensagens aos músculos ou às glândulas. O conjunto de nervos que recebe mensagem e leva a resposta, recebe a mensagem e leva a resposta, né? Até aquela parte que você sentiu de repente uma dor, por exemplo. É chamado de sistema nervoso periférico, tá? Então, ele recebe a informação e leva a resposta. Então, de repente, você bateu o pé, né? Ali, o sistema nervoso periférico vai atuar, levando a mensagem, bateu o pé, e trazendo a resposta, a dor local, tá? O sistema nervoso central, ele é protegido por ossos, o crânio e a coluna vertebral, tá? E por 3 membranas de tecido conjuntivo, que são chamadas meninges, tá? Elas são chamadas dura mater, pia mater e aracnoide. São as 3 meninges que protegem o sistema nervoso, tá? Na parte aqui posterior da cabeça, atrás, na nuca. Entre elas, há um líquido chamado líquido cerebroespinal ou líquido cefalorraquidiano, que ajuda a nutrir o sistema nervoso e também protege contra choques mecânicos. Choques mecânicos são esses, quando a gente bate de repente o cotovelo e sente aquela dor, isso é um choque mecânico. Algumas bactérias e vírus podem atacar as meninges e provocar febre, dor de cabeça muito forte, uma rigidez na musculatura da nuca que impede a pessoa de encostar o queixo no peito. Isso é chamado meningite. Com essa infecção,
ela pode se espalhar pelo sistema nervoso e é necessário, então, que a pessoa que está tendo esses sintomas, ela seja atendida, tá? Porque é uma doença muito grave e ela, quando não leva a óbito, ela deixa sequelas. Então, aqui para vocês visualizarem, o cérebro, cerebelo, bulbo, medula espinhal, tá? Aí a gente vai ver o sistema nervoso periférico, esse lateral aí que vocês estão vendo à esquerda, então a composição do sistema nervoso periférico, tá? Então, continuando aí, nós vamos falar sobre o encéfalo, tá? O encéfalo ou a massa encefálica, que é assim que a gente conhece, né? As regiões do encéfalo. Então, o encéfalo, ele vai ser dividido em algumas regiões, tá? São várias, na verdade. E aí eu vou falar, então, uma a uma e suas funções, tá? Pra gente, então, começar a compreender isso. O cérebro é a maior parte do encéfalo. Ele se divide em dois hemisférios, direito e esquerdo. Nele estão as áreas responsáveis pelos sentidos, visão, audição, olfato, tato, gustação, tá? E pelas seguintes funções, no caso, que é a linguagem, tanto a falada quanto a escrita, o raciocínio, a aprendizagem, a memória, tá? A consciência e os controles voluntários dos músculos, entre outras funções também, tá? Aqui tem uma gravura para vocês poderem visualizar, ó, córtex cerebral, e aí a gente está vendo ele cortado aí lateralmente para poder mostrar para vocês como é por dentro, tá? Cerebelo, parte muito importante que nós vamos falar agora, já. Vamos falar do córtex. O córtex é a camada mais externa, tá? Ele tem entre 3 a 5 milímetros de espessura. E aí, nele, a gente vai encontrar o corpo celular de muitos neurônios, e é por isso que ele tem a cor cinza. E a camada mais interna possui muitos axônios cobertos por um tipo de gordura, o que faz ele ter a cor branca. E o cerebelo? Gente, o cerebelo é uma das partes mais importantes, tá? Porque ele controla a postura, ele funciona também como uma espécie de piloto automático, que permite a gente executar movimentos automáticos, como caminhar, por exemplo, tá? Então, é como se fosse um piloto automático, mas ele vai controlar a postura, o equilíbrio do corpo, coordenar movimentos, receber as mensagens do cérebro e fazer pequenos ajustes, tá? Se a pessoa tivesse um problema no cerebelo, tornaria difícil essa pessoa conseguir pegar uma bola ou ficar em pé até, tá? E aí ele tem todas essas funções muito importantes. Vamos falar então da ponte ou medula oblonga. A medula oblonga também é chamada de bulbo, tá? A ponte, ela funciona como uma pequena estação que retransmite as mensagens do cérebro para o cerebelo e do cérebro para o bulbo, tá? Juntamente com o bulbo, ela participa também do controle automático da respiração. Então, fundamental aí também é a ponte. Na verdade, todas as partes, né, vão ser muito importantes. E a medula oblonga, ela controla a parte automática da respiração, batimento do coração, a pressão do sangue, o reflexo da tosse e do espirro, além de regular a salivação, o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. Então, o bulbo também é muito importante aí, fazendo o seu papel no nosso sistema nervoso central. E aí a gente tem também o tálamo e o hipotálamo, tá? O tálamo recebe mensagens dos órgãos dos sentidos e as transmite para as regiões apropriadas do cérebro. E o hipotálamo controla a temperatura do corpo, o batimento do coração, a pressão do sangue, o ritmo respiratório junto com o bulbo, tá? Participante ele junto com o bulbo, a digestão, a sede, fome, impulsos sexuais e interfere também em algumas emoções, como medo, raiva, prazer, etc. Além de produzir hormônios que serão acumulados na hipófise, que é uma glândula que vai acumular esses hormônios, tá? E de controlar as funções dessa glândula também. Então, como você pode ver, o encéfalo controla muitos órgãos e funções do corpo. Por isso, acidentes que causam lesões no cérebro, né, acidente vascular cerebral, por exemplo, podem provocar a morte ou afetar muito a vida de uma pessoa.
Dá para a gente compreender daí a importância de se usarem capacetes no exercício de determinadas atividades profissionais, ou andar em motocicletas, ou até mesmo em bicicletas e skates, né? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre a medula espinhal, o sistema nervoso periférico, na nossa aula, tá? Eu vou complementar esse vídeo com alguns áudios para que a gente possa tirar toda e qualquer dúvida, então, na nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido até aqui, embora tenhamos mais conteúdo ainda para que a gente possa compreender melhor o sistema nervoso, tá? Não dá para a gente fechar num curto período de tempo, mas a gente vai conseguir, então, complementar essa aula. Um beijo e até a próxima!